Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Seja Barra. Estamos falando aqui ao vivo, mais uma vez, do curso Os Mensageiros e Missionários da Luz. São 5 horas e 2 minutos. Iniciaremos mais um dia de estudos desse querido livro, Os Missionários da Luz. Espero que vocês estejam gostando. Semana passada não pude estar presente, mas a Ana Maria veio e correspondeu no capítulo 10, com todas as nossas expectativas. E hoje, se tudo der certo, nós vamos concluir o capítulo 11 e o capítulo 12. Antes, vamos dar alguns recadinhos do Seja. A gente está precisando de doações em espécie também. Quem puder fazer essa contribuição será muito bem-vinda, muito importante, para o Banco Santander, agência 4395 e a conta 013 0020 53-5, para ajudarem na arrecadação dos alimentos do Instituto Mãos Unidas. O Instituto que só cresce. Nós acudimos hoje centenas de famílias e são praticamente 15 toneladas de alimentos por mês que a gente arrecada e distribui. E o Seja, como sempre, precisa muito dos outros, da boa vontade dos nossos irmãos, para que a gente possa contribuir com a ajuda daqueles que mais precisam. Os que moram na comunidade, Tijuquinha, Rio das Pedras, eles realmente passam necessidade e a gente faz o que pode e o que não pode para poder ajudá-los. Então, quem quiser também trazer doações para casa durante o dia das palestras, podem vir nas quartas, quintas e sábados, ou nos outros dias também da semana. Sempre tem gente aqui para arrecadar, para receber os suprimentos que vocês vierem trazer. Então, venham, façam parte dessa corrente de amor, desse Instituto Mãos Unidas, e a gente precisa da nossa contribuição na medida do possível. Se está difícil para nós, imagina para eles, que sofrem muito mais as variações de saúde, de doença, as variações climáticas, tudo os afeta. Carência de cobertor, de edredom, roupas, agasalhos, essas coisas também são muito bem-vindas. Remédios, enfim. As palestras já voltaram ao modelo presencial, como eu falei. Quarta-feira, 3h30 da tarde, 8 horas da noite. Quinta-feira, às 6h30 da tarde. E aos sábados, às 5h30 da tarde. Vocês podem vir e assistir às palestras. Porém, o atendimento fraterno continua sendo feito à distância, através do WhatsApp da Patrícia, da Jane, da Glória, da Preciosa, da Cristiane e do Nelson. É uma equipe de acolhimento muito boa que a gente tem na casa e vocês podem trazer suas dúvidas, suas dores, seus questionamentos, e essa equipe é muito bem capacitada para atender da melhor forma possível. Bom, o assunto hoje é interessante. A gente vai falar de 2 capítulos longos, mas de muito conteúdo. São capítulos que a gente precisa estudar em casa com muita calma, porque tem muita informação útil, pertinente para nós, espíritos encarnados. A gente vai entender um pouco mais como que é o processo de intervenção do plano espiritual para os nossos pedidos, para as nossas orações e para as nossas súplicas, como que a espiritualidade trabalha nesse sentido. E a nossa participação também no mundo sutil, como que ela é dada, como que nós interagimos com as entidades benfeitoras. Isso tudo no capítulo 11. E no capítulo 12, a gente tem um caso interessante, que é o caso do Segismundo, muito conhecido no meio espírita, que vai reencarnar na Terra, e o André Luiz vai percorrer lá
os laboratórios de reencarnação e vai descrever para a gente como é que é esse processo, o que ele está vendo, quais são as nossas escolhas para quem tem méritos para isso, para reencarnar em condições X, Y, Z. Então, nem sempre o melhor corpo é o que nos dá o maior aprendizado. E isso está bem claro nesse capítulo 12. Bom, vamos fazer o nosso evangelho. É o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Essa passagem ela é muito interessante para a gente, que Jesus coloca duas coisas: a tradição dos antigos e os mandamentos de Deus. Então, os fariseus não conseguiam pegar Jesus violando os mandamentos de Deus. Mas as tradições dos antigos, que são coisas feitas pelos homens, leis feitas pelos homens, regras de bons costumes, que são passadas ao longo das gerações, muitas das vezes, para que as pessoas não cumpram a lei do mandamento de Deus, esses códigos são criados na sociedade. Então, um dos códigos era: por que as pessoas precisam lavar as mãos antes das refeições? Foi a questão dos fariseus para Jesus. E Jesus devolve com um mandamento, falando: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque esse mandamento, ele seria inviolável, mas os fariseus criaram uma manobra
para que isso pudesse ser contornado. Ou seja, se você vai lá, doa para o templo o seu dinheiro e pede bênçãos para os seus pais e para as suas mães pelo templo, você está isento dos cuidados dos seus pais quando eles são mais anciãos. Então, é uma manobra para você não cumprir o honrai pai e mãe. Você doa para o templo e está tudo certo. Então, Jesus devolveu com isso. Enquanto eles seguem as tradições, Jesus segue as leis de Deus. E não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai, porque a impureza vem do coração. Então, as pessoas pensavam coisas ruins, maldades, vinganças, ironias, blasfêmias, maledicências, fornicações, desejos e tudo, isso tudo é produzido no coração das pessoas. E através da boca é que isso se escandalizava, virava um motivo de pecado, de queda. Então, não é o que entra na sua boca que o torna impuro, mas é o que está cheio o vosso coração. E Jesus depois ensinou com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, é aí que é o cerne da questão. Não é o verniz social que os fariseus se indumentavam e desfilavam com boas palavras, com máximas das Escrituras, e eles vinham com aquelas frases de efeito e tudo mais, mas por dentro era um sepulcro, como Jesus disse numa outra passagem. Então, que a gente saiba refletir sobre essas palavras, sobre essa passagem de Mateus, porque ela nos toca, né? Às vezes a gente para fora é uma coisa, aparenta ser alguma coisa, quer demonstrar alguma coisa para os outros, para os nossos irmãos, para a comunidade que a gente vive, mas por dentro nós somos répteis, cheios de artimanhas, de pensamentos maléficos e tudo mais. Então, primeiro a gente precisa purificar o nosso coração, através de orações, de bons pensamentos, meditação edificante, vigílias, jejuns e tudo mais. São estratégias de purificação do coração. Sempre louvando a Deus e entregando todas as nossas questões para Ele, com fé. É lá que Ele reside, no nosso coração. E Ele só reside ali quando a gente abre esse espaço para Ele, para que a luz do Senhor possa brilhar dentro de nós. Assim veremos a Deus, como diz o mandamento, como diz a bem-aventurança. Bom, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, lhe pedimos, Senhor, a Tua presença no meio de nós. Nos eleve ao Teu coração, pois antes de o Senhor habitar dentro de nós, nós habitamos em Ti. Tu que pensa em cada um de nós, com carinho, com amor, com dedicação pura de Deus. Então, Senhor, esteja conosco na caminhada. Tu que sabe todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, nossas angústias, nossos maus pensamentos, que nós saibamos entregar tudo a Ti, Pai amado. Nos corrija, nos coloque na senda do caminho de Deus, no caminho da iluminação. Pois sem Ti, Senhor, nada somos. Continuaremos aqui desencarnando e reencarnando várias e várias vezes, sem uma compreensão plena daquilo que somos, do Filho de Deus que nós somos, da luz que nós somos. Então, Senhor, nos dê essa visão da verdade e da vida eterna, para que possamos viver como espíritos
mesmo habitando este corpo de carne. Então, Pai amado, abençoa nosso curso, vá nas casas daqueles que nos assistem e preencham de bênçãos para que todos sintam a Tua presença em cada um dos lares. Os missionários da luz possam estar atuando. Esteja aqui, Senhor, nos intuindo, nos amparando, pela graça de Deus. Amém. Então, vamos lá, gente. Muito pano para manga na aula de hoje. A gente precisa estar concentrado. Essa frase que eu tenho trazido todas as aulas, eu e a Ana Maria, é a do próprio capítulo 11. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. E quem acende uma luz é que se ilumina em primeiro lugar. Essa é a tônica dos missionários da luz. Primeiro, servir. Primeiro, estender a mão. Porque aí a luz se acende em nós. Por isso que são missionários da luz, não podem ser das sombras. Porque o missionário da sombra, ele gostaria de tudo para si. Tudo para alimentar seu ego, seus desejos, para satisfazer as suas vontades. Esse é o missionário da sombra, se assim existisse. É o que vai em missão global para um resultado local, que é a si mesmo. E o missionário da luz é o contrário. Ele produz ações locais para resultados globais. Ele trabalha persistentemente no bem, olhando o próximo, aquele que está ali do lado, em sofrimento, aquele que se aproxima, como a gente vai ver nesses capítulos, os espíritos encarnados ou desencarnados se aproximando de Alexandre, o nosso benfeitor, dessa obra, para pedir ajuda. E imediatamente Alexandre abandona tudo o que tinha para fazer para servir os irmãos, como um verdadeiro missionário da luz. Então, é uma questão de vetor. O missionário da luz trabalha para o outro, de dentro para fora. O missionário das sombras extrai do mundo para si mesmo. Puxa, quer sugar as energias, os prazeres, as coisas frívolas para si mesmo, em busca de uma felicidade falsa e efêmera. Bom, vamos contextualizar. O capítulo 11 se chama intercessão. Por que intercessão? Porque vai haver uma intercessão a favor de um espírito desencarnado através de pedidos de uma irmã que está encarnada. Ela vai em desdobramento, conversa com Alexandre e pede súplicas, explicações, acalentos para o seu coração. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras, que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam um instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Olha que legal, quando a gente dorme, o que a gente pode conseguir? A gente pede nas orações, né, pelo fulano, pelo ciclano, aqueles que já desencarnaram, e esse pedido ele pode ser feito pessoalmente para os espíritos superiores. Então nós saímos do nosso corpo, depois de muitas orações, de muito merecimento, muita qualidade espiritual para isso, e a gente vai e se prostra diante de um missionário da luz, como é o Alexandre, e suplica para que tudo corra bem com aqueles que já partiram, que eles sejam protegidos, iluminados, amados,
Então, existe esse movimento de nós encarnados fora do corpo. Interessante, quando a gente dorme, o universo se abre na nossa frente. Então, a gente precisa de muito preparo antes de dormir, de um verdadeiro ritual, se for preciso, para que a gente colha bons frutos e faça bom proveito das nossas saídas do corpo pela madrugada. Porque é lá que acontece toda a trama de nós, espíritos, com o plano sutil, com o mundo espiritual. Então, duas senhoras, Etelvina e Esther. A Etelvina, a mais velha, evidentemente espírito mais elevado pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. E a Esther, prima de Etelvina, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado, em que ela perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Então, provavelmente, a Etelvina foi ajudar a Esther junto com Alexandre. A Esther pediu ajuda em suas orações, provavelmente, e Etelvina, junto com ela, que era um espírito mais adiantado, foi junto com a prima falar com Alexandre. Alexandre, preciso que vocês intercedam a favor de uma situação que a gente vai ler agora. A Esther, ela se casou fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara. O primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A gente vai ver depois sobre esse suicídio, que não foi bem um suicídio. E, a princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, que era o segundo esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos de providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. O que aconteceu nessa história? O Noé morreu num primeiro momento, depois a Esther casou com Raul. Mas a morte de Noé é desvendada como um assassinato. Segundo a gente vai ver mais à frente, nesse capítulo, o Raul envenenava Noé e Noé morreu com o veneno que o Raul lhe deu. E o Raul tomava pequenas doses desse veneno para que seu corpo se habituasse com aquela substância. Então foi tudo premeditado por Raul. Raul foi tomando doses muito pequenas de um veneno e, numa noite oportuna, quando seu organismo já estava resistente àquele veneno, ele colocou na bebida de Noé e dele mesmo o veneno, e eles estavam tomando lá quando Noé bebeu e passou mal e desencarnou. Isso é uma confissão que Raul fez no momento extremo dessa trama que a gente vai ver nesse capítulo. E aí, Raul fez isso por quê? Porque ele já estava interessado na Esther. Ele já tinha interesse conjugal na Esther. Ele queria tomar a Esther de Noé. E ele foi lá e fez. Depois foi se aproximando da Esther, com muita simpatia, com muita tranquilidade e tal, e conquistou o coração da Esther. Mas ele jamais esqueceu o que ele fez com Noé. Aí que está a questão. Nós não esquecemos de nada do que fazemos. Nossa cabeça, ela está o tempo inteiro pensando coisas e tramando coisas. E nada é esquecido através da trama
que nós vivemos. Bom, não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. E a gente vai ver que esse assassinato do Raul não foi bem um assassinato, mas Raul tira a sua própria vida. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa, e a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver que, embora encontrado junto do corpo, não lhe pertencia. Que mistério envolvia esse hediondo crime? A Esther sempre acreditou, depois da morte de Raul, que ele foi assassinado inexplicavelmente, que era impossível que o Raul pudesse exterminar sua própria vida, porque eles viviam de uma maneira equilibrada, com as suas contas equilibradas, e tinham bons recursos, projetavam um bom futuro, mas inexplicavelmente Raul desencarnou, com esse tiro de revólver no meio do coração. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com um companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Que teria sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? Então, o desejo da Esther era um esclarecimento sobre isso. Na verdade, ela estava curiosa para saber como que o seu marido havia morrido. Ela já havia perdido Noé por um suposto suicídio, quando, na verdade, ele foi assassinado por Raul. Depois, Raul desencarna por um suposto assassinato, quando, na verdade, foi um suicídio velado. Então, olha que confusão na cabeça dessa querida Esther. Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Então, o Alexandre já preparando o meio de campo para Esther receber algum tipo de notícia, mas não toda a verdade. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se, a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Bom, isso foi tudo que o Alexandre contou para Esther nesse desdobramento que ela teve e foi lá conversar com ele, através da sua prima Etelvina. O André Luiz está ali, está observando tudo isso e trazendo para a gente as informações. Então, o conselho de Alexandre: reforce as orações, se refugia nelas, se mantém ali nos momentos mais árduos e difíceis que você possa passar na sua vida, de aflição, de saudade, de remorso, de ressentimento, de tristeza, ou até de alegria, de conforto, de paz, que a gente esteja em oração, que nós sejamos seres orantes, que nós possamos aprender a em tudo estar em oração. Em todos os momentos do dia e da noite, a gente precisa estar em oração. Então, para Raul, era importante que ele recebesse essas preces de Esther, né? Era um caminho aí para um socorro fraterno. Porque o Raul, onde estava Raul? É isso que a gente vai ver. O serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós. Ou seja, não adianta somente eu depositar todas as minhas fichas na espiritualidade e virar as costas para isso. A gente precisa fazer a nossa parte, se dedicar com afinco
para que a intercessão possa acontecer e seja feito o trabalho, o serviço com muito êxito. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo, de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, e quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, o primeiro passo é ofertar o bem, como a gente já falou no início da aula. Sair na direção do outro. Imediatamente se acende uma luz que se ilumina dentro de cada um de nós. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço. Então, esses são os encarnados da cena. Ela é a Esther, a viúva, com seus 3 filhos, que também são filhos de Raul, e um casal de velhos, que o André Luiz não especifica muito bem quem são esses velhos. Permaneciam à mesa de refeições no almoço. Aí um fato interessante que o André Luiz observou, que junto dessa mesa haviam 6 entidades envolvidas em círculos escuros, acompanhando a família na refeição, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Aí o André Luiz, imagina, a gente bota a mesa para 6 pessoas e tem 12, né? 6 encarnados e 6 desencarnados. Toda aquela galera ali se aproveitando da refeição para sugar as sensações dos alimentos, os fluidos vitais daquela situação para um bem-estar melhor. Então, desencarnados à mesa, perguntou o André Luiz ao Alexandre. Alexandre replicou tranquilo: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Olha que interessante, um lar sem um equilíbrio religioso, sem espiritualidade, sem evangelho, sem orações, acontece esse tipo de coisa. Todo mundo entra, todo mundo sai tranquilamente. A casa simplesmente não tem proteção nenhuma para entidades desencarnadas. Esses desencarnados simplesmente entraram porque estava na hora da refeição e foram lá absorver os alimentos através daquelas pessoas, como um processo obsessivo bem clássico, né? E a gente pode evitar esse tipo de coisa, segundo a orientação de Alexandre, fazendo da nossa casa um verdadeiro templo, um templo sagrado, de orações, de que a gente faça o evangelho no lar. Por exemplo, toda semana a gente se reúne com os nossos familiares, coloca os copos de água, abre o evangelho aleatoriamente, faz uma leitura edificante, conversa sobre aquilo que caiu e oração. Pede para que os missionários da luz, para que os mensageiros do Senhor estejam ali presentes e possam, de alguma maneira, proteger aquele lar. E paredes vão sendo erguidas no mundo sutil. E não é qualquer um mais que entra na casa, porque a bandeira do Cristo vai flamular naquele lar, luminoso, como um foco de luz na terra. Quando a gente persiste no Evangelho no lar, com o mesmo dia, mesmo horário, todas as semanas, a gente assume um compromisso com a espiritualidade e, nesse momento, a nossa casa é um porto seguro para que eles venham também e possam trabalhar, realizar boas obras aqui na Terra. Então, quando eles estão descendo das esferas superiores, das colônias espirituais, eles avistam as casas dos cristãos,
aqueles que se dedicam em oração e lembram de Jesus em suas residências. Aí eles vão e penetram para repouso, para reuniões, para esclarecimentos, para cura, para desobsessões. A nossa casa vira um mini centro espírita, se a gente fizer dela um centro de orações. Então, vamos agora entender a história de Raul. Alexandre é informado que Raul cometera suicídio e vai procurá-lo em um matadouro próximo. Por que o Raul está em um matadouro próximo? Lembra que a gente estudou no capítulo anterior aí, lá para trás, sobre os matadouros? Pois é, lá acontecem obsessões sanguinolentas, vampirizações, não só com os animais, mas com aqueles espíritos recém-desencarnados, ligados à matéria densa. Eles são arrastados pelas sombras para esses locais, onde ali acontecem vampirizações que o André Luiz prefere não descrever para a gente, para não assustar os seus leitores. Então, Raul é arrastado para um lugar desse. E lá, o André Luiz encontra o Raul, semi-inconsciente, imantado a um grupo de perigosos vampiros. Alexandre procura auxílio e abriga o infeliz em uma casa espiritual de socorro. Olha a casa espiritual de socorro que eu falei. São essas casas de pessoas que se dedicam ao Evangelho, ou centros espíritas, ou igrejas sérias, templos, sinagogas, tudo que nós nos debruçamos para estudar o sagrado, para falar sobre Deus, para orar verdadeiramente, sinceramente, e para curas e súplicas no mundo espiritual, no mundo da terra, aqui na terra, esses lugares viram verdadeiros pontos de apoio, pontos de socorro. Como o Seja aqui no Seja, existem vários trabalhos acontecendo dos encarnados, mas no plano sutil, outros trabalhos dos mais diversos possíveis podem acontecer aqui. Inclusive um caso desse, quando a gente resgata um espírito caído num matadouro e ele vai para uma casa espiritual de socorro, especializada em casos de emergência, onde o mesmo recobra a memória, auxiliado por enfermeiros solícitos. Então, lá foi o Raul. Olha só como já valeu a pena a intercessão de Esther pelo Raul. Ela foi lá para pedir maiores esclarecimentos sobre a morte de Raul, saber como ele estava e tudo mais. Só esse fato já mobilizou o André Luiz e o Alexandre e outros trabalhadores para ir em socorro de Raul. E levaram Raul para uma casa de apoio. Então, acabou ali, cessou ali aquela obsessão que o Raul estava envolvido. Então, ele vai para essa casa de socorro, vai lá, recebeu vários passes, passou por uma higienização completa e descansou, se restabeleceu e tudo mais, e começou a recobrar a sua memória, auxiliado por enfermeiros solícitos. Então, depois de 72 horas de tratamento, Raul recobra as lembranças, sofre intensas dores e esclarece que é o assassino de Noé, seu amigo e o primeiro noivo de Esther. É bem novela mexicana, né, gente? Parece uma trama escrita aí por algum autor, mas isso aqui é vida real. Foi isso que aconteceu. Raul vai, confessa o seu crime, ou seja, ele devia estar com a sua memória fixa e congelada nesse pensamento da morte do Noé. Então, ele estava ali sofrendo, né, em torno de si mesmo, sendo sugado no matadouro, suas energias,
E ele passou por tudo aquilo até que ele conseguiu verbalizar de maneira consciente o crime que ele cometeu, que foi aquele que eu expliquei através do envenenamento. Auxiliado por Alexandre, que transmite intensas energias em sua fronte, Raul conversa com Esther e deixa-a consolada e pronta para enfrentar os desafios da vida que se apresentam diariamente. Esther, auxiliada pela amiga espiritual Romualda, recebe um convite para trabalhar em uma oficina de costura. Então, tá aí. O Raul conversa com a Esther e a deixa consolada e pronta para enfrentar os desafios da vida que se apresentam diariamente. Então, o Raul, se a gente for ler o livro com atenção, a gente vai ver que ele vai falar com a Esther em desdobramento, né? A Esther vai em direção a Raul e eles conversam. E aí, o Raul, totalmente influenciado por Alexandre na sua fala. E ele não revela o crime que cometeu e também não revela que foi ele que tirou a sua própria vida. Mas ele mantém um diálogo com a Esther e ali ele acalenta o coração da Esther, mostrando que ele está bem, que ele está vivendo no mundo espiritual, que existe vida após a morte do corpo físico. E para que isso fosse feito, eles prepararam Raul para esse momento. Estancaram a sua ferida no coração, que ainda sangrava no corpo perispiritual, porque quando você suicida, tira a sua própria vida, você, além de danificar o corpo físico, você danifica o aparelho perispiritual. Então, este aparelho perispiritual do Raul estava ainda com problemas, mas eles foram lá, os enfermeiros, para que a Esther não tivesse esta sensação e visse essa cena do seu coração saindo sangue, eles estancaram a ferida. E o Alexandre estende a mão sobre a fronte do Raul e o inspira em todo momento da conversação entre Raul e Esther. Esther, auxiliada pela amiga espiritual Romualda, que foi a Romualda que foi lá na casa da Esther, pegou a Esther em desdobramento. A Romualda é um espírito desencarnado, uma trabalhadora também, e levou a Esther junto de Raul. Até que, depois disso tudo, vendo também que a Esther precisava de algum ofício para trabalhar no bem, para se dedicar ao sagrado, ela o chama para uma oficina de costura nos seus momentos de desdobramento. Bom, ensinos de Alexandre. Nos maiores abismos, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Muito bem. Então, todo esse remorso precisa ser transformado em um propósito de regeneração. Raul tinha um remorso enorme pela morte do seu colega Noé, que ele foi o responsável, e por tirar sua própria vida. Então, depois do remorso, vem o arrependimento. E o arrependimento já nos move para a ação, para perdoar primeiro a si mesmo e para depois ir refazer toda essa trama de uma maneira correta e adequada. Então, Raul está nesse momento de regeneração. Acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Não. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões.
Então a Esther não estava pronta ainda para saber exatamente o que aconteceu com Raul, porque ela ainda estava ligada visceralmente a esse ex-companheiro. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Então a Esther é muito movida por suas emoções, por suas paixões. Então ela ainda não está pronta para receber o veredito sobre Raul. Ela não teria equilíbrio suficiente para isso. Ela se descompensaria, entraria em desespero, né, e se colocaria como culpada, como o centro de todo esse problema. Então, em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Então, a verdade, ela não precisa vir sempre de cara para todo mundo. Numa situação como essa, primeiro o consolo. Esther foi consolada nesse encontro. Depois vem a verdade, num momento em que ela esteja mais preparada para isso. A vida pede muito discernimento. Cada palavra tem a sua ocasião, como cada revelação, o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Então, às vezes não é um momento de nós sabermos algo no mundo espiritual. Então, os espíritos nos preservam. Eles cuidam de nós até nesse ponto, para dar a informação no momento oportuno. Às vezes a gente quer logo saber como é que está nosso ente querido que desencarnou, a gente exige uma notícia do mundo espiritual, quando na verdade ela não pode ser revelada ainda por falta de estrutura emocional de nós mesmos. A prática do bem dá saúde ao corpo e a alegria ao espírito. Então, esse é o exercício. Fazer o bem, como a Esther agora começou a fazer, dá saúde para o seu corpo. E a alegria de estar realizando essas obras no bem, dá saúde e bem-estar para o espírito. Bom, vamos para o capítulo 12. Vamos ver se dá tempo da gente passar tudo. Preparação de experiências. Relatos de André Luiz. O caso de Segismundo. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Segismundo, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo da última peregrinação de Alexandre pela crosta. Então, o Segismundo era amigo de Alexandre. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então, houve realmente uma tragédia nessa história que a gente vai estudar. Os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e de reaproximarem dos antigos adversários. Então, Adelino e Raquel reencarnaram, já estavam vivendo aqui no nosso planeta. Mas, como acontece quase sempre, os heróis, na promessa, fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Então, houve um movimento aqui de resgate,
dessa trama espiritual de Adelino, Segismundo e Raquel. Adelino e Raquel voltaram e juraram receber Segismundo como filho, para que eles pudessem reatar os seus nós, os seus laços. Mas no momento H, né, na hora importante disso tudo, Adelino fraqueja e não consegue aceitar a aproximação de Segismundo para essa reencarnação como seu filho. E antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, o Segismundo, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, no primeiro momento, enquanto a gente está lá na erraticidade, a gente participa dos melhores planos da próxima existência, faz o desenho daquilo que nós realmente precisamos vivenciar, dos resgates, das tramas, mas quando nós estamos aqui na Terra, nós fraquejamos, nós sentimos o peso da carne e tudo aquilo que ela nos conduz, nos distrai e nos trai. Então, o nosso querido Adelino, envolvido com as posses materiais, já não queria mais o Segismundo, já não aceitava mais receber essa prova, já que seria uma relação difícil de Segismundo com Adelino e com a própria Raquel. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, nem sempre as pessoas conseguem moldar suas reencarnações, traçar planos da maneira adequada, porque não há merecimento para isso. Quando os espíritos cometem muitos delitos, muitos problemas a seu favor, eles não têm muito como articular isso. Mas aqueles missionários dedicados no bem, com pensamentos sinceros, tem mais vantagem no seu processo reencarnatório, na escolha das suas reencarnações. Mas mesmo assim, seguindo uma diretriz maior, que é o caminho de Deus, que Jesus nos determina. As colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Então, esse é o estudo do processo reencarnatório. As colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, se nós somos trabalhadores aqui na Terra, trabalhadores do Cristo, na doutrina espírita, ou em uma outra religião que nos permite servir a Deus, e somos missionários, temos uma missão muito grande e tudo mais, nós com certeza passamos por um processo de serviço especial para a nossa reencarnação. Ela foi desenhada minuciosamente. Onde nós iríamos nascer, em que contexto,
quais são os nossos pais, os lugares que a gente ia frequentar, a escola, os amigos, tudo já muito bem planejado para que nós tenhamos o caminho limpo e bem claro para servir a Deus através dessa encarnação. Mas, falando da maioria das pessoas, não. Porque aqueles que apresentam a maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Bom, em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. O padrão geral não é esse. O padrão geral é a pessoa reencarnar sobre condições muito impostas, com pouquíssimas oportunidades de escolher coisas a seu favor, né? Mas por quê? Porque não há maturidade para isso. Porque a reencarnação é um processo de correção de falhas do passado, de erros do passado, em que agora o espírito se propõe a fazer diferente. Então, você precisa de muita maturidade para desenhar uma reencarnação adequada para cada um de nós, para si mesmo. Bom, claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência humana futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então, defeitos no corpo físico são desenhados propositalmente para que, através daquelas limitações no corpo, o espírito possa aprender nessa caminhada. Muito interessante a leitura desse capítulo 12. A gente não consegue entrar com tanta profundidade nele agora na aula, por causa do nosso tempo limitado. Mas vocês em casa precisam ler. Como que a escolha dos corpos, né? André Luiz percorre um lugar que tem vários corpos de homens e de mulheres. Ele descreve minuciosamente cada um desses corpos, com todas as suas perfeições, dos órgãos, dos sistemas linfáticos, endócrinos, ósseo, tudo funcionando da melhor forma possível. E as pessoas que vão vestir esses corpos nas reencarnações futuras colocam alguns defeitos propositais nesses corpos, de acordo com as orientações da espiritualidade superior. O mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Então, é possível nós utilizarmos desse poder, da escolha da nossa reencarnação? Sim, mas com muita sutileza, com muita tranquilidade, com algum cuidado, para que a gente não crie uma situação muito favorável na reencarnação e nós esqueçamos de passar pelas provas e desafios que estamos propostos a passar nessa existência. Então, é melhor, às vezes, vir com uma fisionomia feia, de má aparência, do que bela, porque a beleza pode causar outras provas, outros desafios que podem nos levar à queda. Então, às vezes, as pessoas escolhem corpos com menos qualidades, assim dizendo. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também
à luz do amor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, gente, a reencarnação é o meio do caminho. Aqui, no corpo físico, é que a gente dá início ao processo da nossa educação divina. Todos nós reencarnamos para essa educação divina. Educar a nossa mente para Deus, direcionar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos para o sagrado. Esse é o papel do espírito reencarnado. Para isso, obras sociais, trabalhos voluntários, orações, preces, meditações, exercícios espirituais mais diversos, para que nós possamos treinar a nossa mente para essa educação divina, que é o grande objetivo da nossa vida. Não é ganhar mais dinheiro, não é ter fama, não é ter 1 milhão de filhos, não é ter uma família segura e tranquila. Não. Nosso maior objetivo é com a nossa iluminação. Essa é a responsabilidade do Espírito. Trabalhar no autoburilamento para eliminar tudo aquilo que não nos interessa, para que o ser que nós somos possa se manifestar e aparecer. Por isso mesmo, a parte de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Então Jesus já deu a dica para a gente. Se o nosso olho é motivo de escândalo, é melhor arrancá-lo do que entrar na vida com 2 olhos e isto ser motivo de queda. Então Jesus já está falando aqui, ó, existe uma outra existência, meus amigos. Então, que nós tenhamos essa coragem de ser duros conosco mesmo, para que a gente possa passar pelas expiações, pelas provas, com coragem, com determinação e com atenção, e assim a gente pode continuar no processo evolutivo. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falhamos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Então, olha só, já reencarnamos ricos, falimos por causa da riqueza. Já reencarnamos belos fisicamente, falimos por causa da beleza física. Já reencarnamos com inteligência fora do comum e já caímos por causa disso. Então, não são essas vantagens do corpo que nos provam que somos seres evoluídos. Muito pelo contrário, nós abrimos mão das qualidades do corpo para que o espírito sinta e amadureça verdadeiramente na escassez dos recursos que nós extraímos do mundo e daquilo que é ofertado pelo nosso corpo físico. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica.
Então, aqui é o André Luiz descrevendo esse local das reencarnações. Muitos desses irmãos empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre. Eram trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano. Aí está o André Luiz descrevendo o que são esses mapas complexos que os espíritos carregavam para lá e para cá nesse departamento das reencarnações, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, está aí. Todo o planejamento reencarnatório sendo feito. E nós aqui precisamos corresponder como espíritos completistas, ou seja, entregar de volta à espiritualidade tudo aquilo que ela depositou em nós. Com toda essa atenção, esse afinco que eles se dedicam em cada uma das nossas reencarnações, que nós possamos completar 100% delas, nos objetivos que nos são traçados, trabalhados, que a gente tenha coragem de enfrentar todos os desafios que surjam com determinação, com vontade, para que a gente cumpra definitivamente o nosso papel nesse ciclo reencarnatório. A lei da hereditariedade fisiológica funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre, naturalmente, a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, você vê o ensinamento aqui do relato de André Luiz. Quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, é isso que acontece. Quando o interessado é merecedor de serviços intercessórios. Aí, a reencarnação tem todo um planejamento interessante. Bom, assim a gente encerrou esse capítulo, essa parte do capítulo 12, porque na próxima aula a gente vai precisar dar continuidade a ele, com os estudos de caso, que são interessantíssimos, que estão nesse capítulo, mostrando as deformações no corpo físico, feitas propositalmente pela espiritualidade que irá reencarnar. E aí, depois a gente entra no capítulo 13 para dar continuidade a essa obra maravilhosa de André Luiz. Vamos agora fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nos prostramos em Teus pés, Senhor, para receber o acalento, o amor, os fluidos salutares que tanto precisamos, Mestre amado. Que o Senhor nos conduza no caminho, nos guarde, nos proteja de todo mal e que nós tenhamos força, persistência, vigilância, seriedade e vontade para seguir na senda que o Senhor produziu para cada um de nós. Que sejamos, Senhor, equilibrados nos momentos mais duros da nossa vida, possamos passar pelas provas com afinco, com atenção e com o seu suporte, pois sem Ti, Senhor, nada somos, e que seja feita sempre a Sua vontade
sobre a nossa, para que sejamos instrumentos da tua boa vontade e do plano espiritual que o Senhor traçou para cada um de nós. Então, nos colocamos, Senhor, como teus mensageiros, como os teus missionários, e conduz a nossa vida ao bem maior. Esteja conosco hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Então, até semana que vem, pessoal. Uma boa semana para vocês.